Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aqui o capítulo 10 do BAI, que é sobre teoria de jogos. Tá? Então é a continuação do capítulo que a gente estava vendo na aula anterior. Vamos falar agora, pessoal, sobre barganha de oferta simples. O que é isso, pessoal? Suponha que a gente esteja tratando aqui de um jogo entre empresas que seja de natureza sequencial. Tá? O que é natureza sequencial, pessoal? Um agente faz uma proposta, faz uma determinada ação, uma determinada estratégia, e na sequência, o outro agente ele faz uma estratégia consecutiva. Então, uma em sequência à outra. Um agente age em sequência ao outro. E aí, vamos pensar aqui no nosso exemplo, que é o seguinte. A gente tem um sindicato de trabalhadores que está negociando com uma empresa. Tá? Aqui representada por um gerente daquela empresa. Tá? Muito comum isso, de ver esse tipo de negociação, quando tem negociação para aumento de salário, negociação para participação de lucros e resultados. Muito comum isso, né? Acontecer aí com determinada periodicidade, uma vez por ano. Tá? Negociação entre patrão e sindicato, por exemplo. Tá? E aí, o gerente representante do RH da empresa, que está representando a empresa, ele vai fazer uma proposta, tá, de negociação com o sindicato do tipo pegar ou largar. Tá? Ou é isso ou não é nada. Essa é a estratégia dele. Tá? E lembrando que o gerente está beneficiando a empresa, né? Ele está buscando o que é melhor para a empresa e não para o sindicato. Tá? E vice-versa. Né? O sindicato está procurando aí o melhor benefício para ele e não para a empresa. Ok? Melhor benefício para os empregados e não para a empresa especificamente, né? O acionista da empresa. Então, como é que a gente faria isso aqui? Que a gente chama de barganha de oferta simples. É uma oferta do tipo pegar ou largar. Tá? Então, as ferramentas de análise seriam: olha, escreva o jogo em forma extensiva, ou seja, o lado, dependendo do lado que você está, né? No nosso exemplo aqui, do lado do sindicato ou do lado da empresa, cada parte deve listar os jogadores e suas ações potenciais, ou seja, quais são as possibilidades de ações ou de estratégias que cada lado pode executar. E sua informação em cada ponto de decisão. Qual informação que cada lado terá em cada ponto de decisão. E aí, você deve montar a sequência de movimentos possíveis e cada payoff, ou seja, cada resultado que cada uma das partes ou cada um dos jogadores pode obter. Tá? Então vamos ver aqui. Olha. Então, imagina o seguinte: quais são os movimentos aqui que o gerente ou que os gerentes da firma podem estar obtendo nessa negociação? Tá? Então tem a firma, ele pode fazer essas propostas aqui para o sindicato. Tá? Por exemplo, fazer uma proposta para o sindicato de um prêmio de 5. Vamos pensar aqui que é participação em lucros e resultados, tá? Ele pode propor uma participação de 10, né, uma remuneração para cada empregado de 10 reais, por exemplo, uma premiação de 5 reais ou uma premiação de 1. Ok? São essas propostas que ele leva ali, que ele pode estar, na mente dele, estabelecendo, que ele pode levar para o sindicato.
Ok? E aí, quais são as possibilidades aqui que o sindicato ele pode ter? Uma proposta de R$ 10 de participação no lucro e resultado por funcionário, o sindicato pode aceitar ou pode rejeitar. São essas possibilidades que estão na mesa, né? Que aqui o gerente da firma ele vai tentar antecipar, ele vai tentar prever. Tá? Então, o sindicato pode aceitar ou pode rejeitar. Da mesma maneira, se ele fizer uma proposta de 5, o sindicato, de R$ 5 por funcionário, né, para participação em lucro e resultados, da mesma maneira, o sindicato pode recusar e pode aceitar também. Tá? E da mesma maneira, ele pode fazer uma proposta de 1 para o sindicato, né, a proposta de lucros e resultados de R$ 1 por funcionário, o sindicato também pode aceitar ou pode rejeitar essa proposta. Então, aqui, pessoal, são os movimentos possíveis que o sindicato pode dar, em função das diferentes propostas que a firma fizer para o sindicato. Beleza? Continuando aqui, pessoal, então. Qual que vai ser o próximo passo? Identifique as estratégias factíveis da firma. Então, os gerentes, eles possuem um conjunto de informações, então, 3 propostas factíveis. Né? Ele pode ofertar 10, pode ofertar 5 e pode ofertar 1. Ele pode ter uma dessas 3 propostas. Tá? E o que vai ser os payoffs, os resultados possíveis aqui? Então, o gerente, né, o representante da firma, ele vai tentar enumerar quais serão os possíveis resultados para o sindicato. Tá? Se numa proposta de R$ 10 por funcionário, o que vai acontecer? Se o sindicato aceitar essa proposta, tá? O que vai acontecer? A firma vai ter um payoff, vai ter um resultado de 100 e o sindicato vai ter um resultado de 500. Tá? Agora, se o sindicato rejeitar essa proposta, o que vai acontecer? A firma fica com resultado de menos 300 e o sindicato fica com resultado de menos 3. Tá? Se a firma fizer uma proposta de R$ 5 por funcionário, se o sindicato aceitar a proposta, a firma fica com 300, enquanto o sindicato também fica com 300. Agora, se o sindicato rejeitar essa proposta, o que vai acontecer? A firma fica com resultado de menos 100, enquanto o sindicato fica com resultado de menos 300. E, finalmente, aqui, se a firma fizer uma proposta de R$ 1 por funcionário e o sindicato aceitar essa proposta, o que acontece? A firma fica com resultado de 500, enquanto o sindicato fica com resultado de 100. E se o sindicato rejeitar essa proposta, a firma terá um resultado de menos 100, enquanto o sindicato ficará
com um resultado de menos 3. Tá? Então, aqui, pessoal, estão aparecendo todos os resultados possíveis. Todos os payoffs possíveis, tá? Então, o gerente da firma, ele listou todos os resultados possíveis que a firma e que o sindicato vai ter. Ok? Aqui, pessoal, a gente vê, né, uma situação em que o sindicato teria o melhor resultado possível de 500 e a firma teria um resultado de 100, nesse caso aqui. Ó. Então, aqui é o ponto que seria maximizador para o sindicato, enquanto para a firma, não. Aqui seria uma situação em que ambas as partes teriam o mesmo resultado, dos dois lados, 300 para a firma e 300 para o sindicato. E aqui a gente teria a situação no extremo oposto. Tá? A firma ficaria com o resultado de 500, enquanto o sindicato ficaria apenas com 100. Tá? Então, essa é a situação melhor para a firma, essa é a situação melhor para o sindicato, e essa é a situação em que os dois lados ficam com o mesmo resultado. Ok? Enquanto essa situação aqui, olha, é a situação pior para a firma, né? Ou seja, o sindicato rejeitando esse acordo aqui de R$10 por funcionário, o que vai acontecer? A firma vai ter um resultado de menos 100, mas o sindicato também vai ter um resultado ruim, de menos 3. Tá? Aqui também a gente vê que vai acontecer a mesma situação para os dois lados. O sindicato vai ter um resultado de menos 100 se ele rejeitar essa proposta de 5, enquanto a firma, a firma terá um resultado de menos 100, enquanto o sindicato também terá um resultado ruim, de menos 300. E, finalmente, aqui a gente vê a situação também é ruim para os dois lados, mas é pior para o sindicato. Se ele rejeitar essa proposta, ele fica com menos 100, enquanto a firma fica também com resultado ruim de menos 3. Tá? Diante disso aqui, pessoal, qual será a proposta que a firma levará para o sindicato? Tá? Na opinião de vocês, qual será a proposta que a firma vai levar para o sindicato? Lembrando que a firma aqui, ela vai antecipar, ela antecipou aqui os resultados possíveis. Todos os resultados possíveis. Ok? Professor, se olhar só o lado da firma, ela vai levar a última proposta, mas provavelmente, pensando aí na aceitação do sindicato, vai levar do meio, de 5. O que vocês acham? Vamos ver opiniões. Mais opiniões. Quem falou agora aqui? Vinícius Cunha. Vinícius. Vinícius acha que ele vai pegar uma proposta intermediária, né? Então, o que o Vinícius está falando? A firma vai propor 5, ela acreditando que o sindicato vai aceitar a proposta, né? Porque Exatamente. O sindicato vai ficar com 300, a firma vai ficar com 300. O sindicato não rejeitaria essa proposta. Porque rejeitar essa proposta conduziria a uma situação ruim para o sindicato, né? Uma situação pior, não é? De menos 100, não é? Isso não é bom para o sindicato, então o sindicato cairia aqui, né? Nessa situação de aceitar sim, não é isso? O sindicato, no caso, é o da esquerda aí? O sindicato é da esquerda. Ah, tá. Não, então melhor para a firma seria o 10. Mas pensando nos dois lados, eu acho que seria o 5. Ou melhor, peraí que eu me confundi. A firma é da esquerda, tá? E o sindicato é da direita. Pensando na firma, seria melhor a proposta de valor 10.
porque eles ficariam com 500, né? Caso o sindicato aceitasse. Não, desculpa. Olha aqui, ó. A proposta de 10, o que aconteceria? A firma ficaria com 100 e o sindicato com 500. Não, mas você falou agora que era o sindicato da esquerda? Ó, porque eu falei bobagem aqui. Desculpa, eu me confundi, tá? Beleza. Ó, o sindicato fica com 500. Então, o sindicato é da direita, tá? Ah, E a firma é da beleza. esquerda. Não, então é isso mesmo. O preferencial para a empresa é número 1, mas pensando nos dois lados, eu aposto no 5. Aposta no 5. Tá. Vamos lá. Mais opiniões aí. O que vocês Aí acham, pessoal? eu fico com 5 também, hein, professor? Ficam 5? Seguindo a mesma lógica, seguindo a mesma lógica ali. Também. Quem tá falando, gente? Eu não tô vendo aqui. É o Jonathan. Jonathan. É o Jonathan. Isso. Então tem 2 votos para a proposta 5, né? Quem mais, pessoal? Ô, professor, a empresa vai perder o mesmo tanto em qualquer uma. Então, eu acho que ele deve ir no 1. Não. É porque tá mostrando ali, empresa menos 100, se ele ofertar 10, ó, 1. Se ele ofertar 5, perde 100 também. Se ele ofertar 10, também perde 100. Tá aparecendo. Mas só se o sindicato Pois é, rejeitar, se né? o sindicato rejeitar a proposta, não é? Não, então, exatamente. Mas aí, se for olhar para esse lado, se ele rejeitar qualquer um dos 3, ele perderia o mesmo tanto em qualquer um dos Isso. 3. Tanto o sindicato quanto a firma perderiam, não é? Em rejeitar a proposta, não é isso? Sim, então. Não é isso? Exatamente. Eu acho que Não. por isso ele deve ser, ou eu acho o 5 mais equilibrado, né? O certo seria o 5, mas o visão da empresa, eu acho que ele escolheria um, né? Faz sentido mesmo. Só que o problema disso aí é que o sindicato pode querer ferrar a empresa, né? Mas faz todo. Exatamente. O que eu estou pensando assim é o raciocínio da firma. Se ele está perdendo o mesmo em qualquer um, ele vai ofertar o que ele tem maior ganho. Perfeito. É o que eu imagino. Quem está falando? Igor, isso. Tá certo, Igor. Vamos ver. Então tem 2 votos para o 5 e 1 voto para o 1. Né? Tem mais alguém, enquanto, gente? Alguém quer dar opinião? Quem que aposta aí na estratégia de oferecer 10? A firma oferecer 10. Tem alguém, gente? Que acha que a firma vai oferecer 10? Não? Se alguém está com o áudio ligado. Vamos ver aqui. Tem alguém, gente, que acredita que a melhor proposta é a 10? Pessoal, acho que, sim, só se eu estiver totalmente enganado, porque acho que ninguém em sã consciência ofereceria 10. 10, né? A não ser que eu esteja... Seria muito melhor para o sindicato, né? Seria muito melhor para o sindicato, né? A empresa perderia muito. Não perderia, né? Mas ela não ganharia, por exemplo, o 5, que seria igual. E ela vai ficar, né, no bolso para ela é pouco, né? Menos, né? Isso. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Vou dar a resposta para vocês. Ó, lembrem-se que isso aqui é o movimento de um passo só. É só um movimento, tá? E é do tipo pegar ou largar. Tá? Ou aceita ou rejeita. E não tem volta. Beleza? Então, olha o que está acontecendo aqui. Ó. A firma, se ela oferecer 10 para o sindicato, ela sabe que o sindicato vai aceitar. Não vai? Porque se ele rejeitar, ele fica numa situação pior, né? Menos 3 é pior do que 500 para o sindicato. Não é isso? Então, mesmo sendo uma situação ruim para a firma aqui, né? Tá? Ela sabe que o sindicato vai aceitar a proposta. Ok? Ela poderia ficar com receio do sindicato rejeitar a proposta. E, nesse caso, ela ficaria numa situação muito pior, né?
Para ela é melhor ganhar 100 do que perder 100. Então, embora afirma que ela fique numa situação ruim, ela sabe que isso não vai acontecer. Porque para o sindicato é melhor ele receber 500 do que ter um prejuízo de menos 3. Então ela sabe que o sindicato não vai rejeitar essa proposta nunca. Se o sindicato agir de maneira racional, o sindicato vai aceitar essa proposta. Tá? Beleza? Vamos ver a situação 5. Lembrando, é pegar ou largar. Ela só faz um movimento para o sindicato. Tá? Não tem volta. Ok? E não tem barganha. É uma proposta e o sindicato vai aceitar ou recusar. Então, se ela faz a proposta de 5 para o sindicato também, pessoal, vai aceitar de qualquer jeito. Não é? Porque se o sindicato rejeitar essa proposta, né, ele vai ficar numa situação pior. Ele vai receber menos 3. Enquanto, se o sindicato aceitar a proposta, ele recebe 300. Então, mesmo sabendo que se o sindicato rejeitar a proposta, ela fica numa situação pior, a firma, com menos 100, a firma sabe que isso não vai acontecer, que o sindicato vai pegar a proposta. Porque pegar a proposta deixa o sindicato numa situação melhor, ou seja, aqui de 300, que a situação de rejeitar, que levaria o sindicato a ter um resultado negativo de menos 3. Tá? E a proposta 1, o que vai acontecer? Ela também sabe que aceitar, o sindicato aceitar, o coloca numa situação melhor, que é de 100 aqui, do que ele rejeitar, que o deixaria numa posição de menos 3. Se o sindicato recusasse isso, a firma ficaria numa situação pior, que é de menos 3, de menos 100, desculpa. Só que a firma sabe que o sindicato não vai fazer isso. Tá? Porque rejeitar a proposta, deixaria o sindicato numa posição pior, né? De deixar de ganhar 100 para perder menos 3. Ok, pessoal? Ou seja, ela sabe que em todas as 3 propostas, o sindicato sempre vai aceitar. Para qualquer uma das 3, o sindicato sempre vai aceitar. Por quê? Em qualquer uma das 3 propostas, de 10, 5 ou 1, o sindicato fica numa situação melhor se ele aceitar do que se ele rejeitar. Tá? Então, se o sindicato vai aceitar sempre, o que a firma vai fazer? Vai propor a de menor valor, né? Que é a de 1 aqui, ó. Por quê? A de 1 vai levar a firma a ganhar mais, né? Na proposta de 1, a firma ganha 500. Na proposta de 5, a firma ganha 300. E na proposta de 10, a firma ganha 100. Então, o que a firma vai fazer? Vai propor para o sindicato só 1. Porque essa é a situação que a firma ganha mais. Fica mais para ela. Professor, mas você falou que é uma jogada de um movimento só. Sim. A firma ia considerar esse risco do sindicato rejeitar, porque, querendo ou não, é um risco, né? Mas ela sabe que existe um risco, mas o sindicato não vai rejeitar em nenhuma situação. Porque rejeitar significa uma situação pior para o sindicato. O sindicato não vai querer fazer isso. Entendeu? A não ser que ele haja irracionalmente, né? Mas o que não entra na minha cabeça é porque o sindicato ele tem um poder de barganha aí para falar assim, não, eu vou perder, mas você vai perder muito mais que eu. Pois é, isso aconteceria se o sindicato soubesse que a firma ficaria numa situação pior, né?
Ah, tá. Então, no caso, só a firma sabe disso. Só sabe, é as propostas pegar ou largar. Na verdade, a firma, ela imagina isso, né, professor? Ela tem uma visão que isso pode acontecer, né? Porque A firma tentando antecipar o movimento do sindicato. isso. Entendi. Achei que isso aí era uma coisa para os dois lados, os dois tivessem essa ideia. Entendeu? Beleza, Agora, entendi. se tivesse o movimento aqui de réplica da negociação, né, de tréplica, na verdade, né? Um fez a proposta, o outro replicou, né? Se tivesse uma tréplica aqui, o sindicato pudesse fazer isso, né? Aqui não é pegar ou largar, tem uma situação, um terceiro movimento de negociação, o sindicato poderia estar fazendo isso, né? Aí sim, né? Ele antecipando aqui, né? A firma vai se dar mal, então peraí, eu vou rejeitar isso aqui, né? Isso é real jogo de xadrez, professor. É um jogo de xadrez, né? Você vai antecipando o passo do oponente, né? Se tivesse uma situação, né, mais um terceiro passo aqui, o sindicato ele recusasse isso, aí a firma ia antecipar também. Peraí, o sindicato vai poder recusar, né? Se ele vai poder recusar, então o que acontece? A firma, isso levaria a firma a fazer uma outra proposta, né? O sindicato recusou isso aqui. E a firma, se ele recusou, vai ficar numa situação ruim, então a firma vem, negocia e propõe isso aqui, né? Que é a situação de equilíbrio, né? Ok? Aconteceria isso, né? Tá? Ela não colocaria essa ficha aqui, né? Ela colocaria essa aqui, ó. Mas isso não vai acontecer, porque nesse caso aqui, é pegar ou largar. Não tem uma tréplica. Tá? Mas é esse xadrez, né? De um movimento tentar antecipar o movimento do oponente. Beleza? Nesse caso aqui, a firma vai parar aqui, ó. Ela vai fazer a proposta de um, que é melhor para ela. Ok, gente? Então, aqui, o próximo passo, o que é? Identifique os pontos de decisão e estratégias possíveis. Então, a firma está pensando aqui, ó, o ponto de decisão possui 3 conjuntos de informações, então 8 estratégias viáveis. Quais são as 8? Aqui, ó, aceitar 10, aceitar 5, aceitar 1, né? Então, seria isso aqui, ó. Aceitar 10, né? Aceitar 5, aceitar 1. Tá? Seriam as possibilidades aqui. Depois, aceitar 10, aceitar 5 e rejeitar 1. Então, seria o quê? Aceitar 10, aceitar 5 e rejeitar 1. Depois, aceitar 10, rejeitar 5 e aceitar 1. Aceitar 10, rejeitar 5 e... Como é que é? Aceitar 10. Eu começo a fazer confusão, porque é tanta covariável aqui, né? Aceitar 10, rejeitar 5 e aceitar 1. Então, seria isso aqui, aceitar 10, rejeitar 5 e aceitar 1. E aí vai, né? São essas combinações aqui. Rejeitar 10, aceitar 5 e aceitar 1. Então, rejeita 10, aceita 5 e aceita 1. E assim por diante, tá? Não vou falar todas aqui não, porque eu mesmo acabo confundindo, né? Tá voltando slide aqui, vocês também não vão pegar. Mas são essas possibilidades aqui, né? Vamos pegar só a última aqui. Então, rejeitar 10, rejeitar 5 e rejeitar 1. Então, rejeitar 10 daria essa possibilidade. Rejeitar 5 daria esse resultado. E rejeitar 1 daria esse resultado. Tá? Então, tá vendo? Com essas possibilidades aqui, olha, a gente tem esses possíveis resultados aqui, ó. Esses possíveis payoffs. Ok? Tudo bem, gente? Beleza.
Depois, identifique os resultados estratégicos de equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash, que a gente viu na aula anterior? São resultados que nenhuma firma ou nenhum ponto de decisão estratégica possui um incentivo para mudar sua estratégia, dada a estratégia do outro. Tá? Esse é o ponto de Nash, equilíbrio de Nash, né? É a situação em que nenhum agente possui intenção de mudar a estratégia dele, dada a estratégia do outro. Então, como é que seria isso aqui, pessoal? Se a firma, né, ofertar 10, tá? Ou 5 ou 1, como é que seria a melhor resposta? Então, ó, para aceitar 10, aceitar 5 ou aceitar 1, a melhor resposta da firma seria propor 1. Foi o que a gente viu, né? Ela sabendo que o sindicato vai aceitar ou 10, ou 5, ou 1, qualquer uma das propostas, a melhor estratégia da firma, a melhor resposta para a firma é propor 1. Porque o sindicato sempre vai aceitar. Então, a melhor resposta conjunta vai ser 1. Ok? Ela sabendo que o sindicato vai aceitar 10, vai aceitar 5 e vai rejeitar 1, a melhor resposta da firma vai ser o quê? Propor 5. Ok? Ela sabe também que o sindicato, se ele aceitar 10, rejeitar 5, e se ele aceitar 1, a melhor proposta para a firma vai ser 1. Então, a melhor resposta para a firma é 1. Ela também sabe que se o sindicato rejeitar 10, aceitar 5 e aceitar 1, é melhor para ela propor 1. Se o sindicato aceitar a 10, rejeitar 5 e rejeitar 1, melhor proposta para ela é 10. Se o sindicato rejeitar 10, aceitar 5 e rejeitar 1, ela vai propor 5. Se o sindicato rejeitar 10, rejeitar 5 e aceitar 1, ela vai propor 1. E se o sindicato rejeitar 10, rejeitar 5 e rejeitar 1, a melhor resposta para ela é propor 10, 5 ou 1. Isso aqui não seria a melhor resposta conjunta, né? Para ela. Tá? Então, com exceção dessa situação aqui, olha, todas as outras trariam uma resposta melhor conjunta para a firma. Tá? Isso aqui eu já falei. Deixa eu avançar aqui para vocês. Então, ó, o próximo passo seria o quê? Encontre o resultado do subjogo do equilíbrio perfeito de Nash. Qual seria esse resultado? Resultado onde nenhum jogador possui um incentivo para mudar sua estratégia, dada a estratégia do rival. Tá? E os resultados são baseados em ações críveis, ou seja, não são resultados de blefe, aqui no caso, pelo rival. Quais seriam aqui as ações críveis?
aceitar 10, aceitar 5 e aceitar 1 pelo sindicato. A gente viu que para as 3 propostas de 10, 5 ou 1, não é blefe, é resultado crível para o sindicato aceitar. Uma das 3 possibilidades, ou todas as 3 possibilidades, é crível para o sindicato, é melhor para o sindicato. Tá? Então não é blefe. Agora, todas as outras não vão ser críveis. Tá? Porque, olha, se a empresa ofertar 10 e o sindicato aceitar, tá? Ou o sindicato aceitar 5, ou o sindicato rejeitar 1, isso não é crível. Por que não é crível? Porque o sindicato estaria blefando se ele rejeitasse a proposta 1, caso a empresa ofertasse a proposta 1. Se a empresa ofertasse a proposta 1, o sindicato aceitaria ela. Porque rejeitar ela colocaria o sindicato numa situação pior. Não é? A gente viu aqui, ó. Se o sindicato rejeitar a proposta 1, ele fica numa situação pior. Então, isso é blefe do sindicato. Estão vendo aqui? Ó? Então, essa situação aqui não é crível, é um blefe. Da mesma maneira que todas as outras aqui também seriam blefes do sindicato. Tá? Então, vamos pegar a última aqui. Vocês podem fazer exercícios para todas as propostas, tá? Mas vamos pegar aqui a última proposta aqui como exemplo. Então, ó, o sindicato, se a empresa fizesse a proposta de 10, o sindicato rejeitar 10, é um blefe, não é? Por quê? Ele teria, ele rejeitar 10, ele ficaria numa situação pior. Aqui, ó, de menos 3, do que a situação dele aceitar o 10, eu colocaria ele numa situação de ganhar 500. Então, ele rejeitar é blefe dele. Da mesma maneira que o sindicato rejeitar 5, seria um blefe dele. Ó. Porque rejeitar ele numa situação de menos 3, rejeitar, né, a proposta de 5, colocaria numa situação de menos 3, que é pior do que ele aceitar, que o colocaria ele numa situação de 300. Percebe? Então, olha, isso aqui também é blefe. Ó. Ou seja, todas elas aqui, se vocês forem simular, tá? O sindicato rejeitando alguma dessas alternativas aqui, olha, é blefe dele. A única situação crível, ou seja, que não é blefe para o sindicato, o que é? Ele aceitar 10, aceitar 5 e aceitar 1. Ok, pessoal? Ou seja, a empresa sabe, nesse caso aqui, que qualquer uma das propostas, 10, 5 ou 10, é melhor para o sindicato aceitar do que recusar. Ok? Então, se ela sabe que é crível para o sindicato, é melhor ele aceitar qualquer uma delas, obviamente ela vai propor a menor, que é 1. Foi o que eu tinha te falado, professor, que qualquer um dos resultados, as empresas ficariam, ó, tanto a empresa, na verdade eu vi mais da empresa, né, da firma, que em qualquer uma do que ele podia fazer,
ele perderia o mesmo tanto. Então, ele iria na que ele ganha mais. A empresa vai escolher. Já que ele vai perder o mesmo tanto. Que ela ganha mais, ela vai propor o mínimo possível. Nesse caso aqui. Tá? Isso aí, pessoal, essa situação, vamos pegar para o mundo real nosso aqui. É o que está acontecendo exatamente nesse momento, né? Por quê? Porque o desemprego está muito alto, as empresas estão contratando, ou está tendo uma demanda muito grande por funcionários. A gente está numa situação aí de pleno emprego da economia? Não, né? Está o oposto. Está o oposto, né? Empresa doida para mandar embora, né? Nesse momento agora que a gente está vivendo, essa crise, né? 14%, mais de 14% de desemprego. Então, o que é? A empresa sabe que qualquer proposta que ela mandar para o sindicato vai pegar logo, né? Não é isso? Proposta, por exemplo, de reajuste de salários, agora, a empresa vai mandar o menor reajuste possível, né? Ou, dependendo da situação, nem reajustar salário. Seria isso nesse momento, né? Porque ela sabe, porque o sindicato não tem muito onde barganhar nesse momento, né? O sindicato está caladinho, ele está querendo segurar emprego, né, das pessoas, né? Tentar negociar o seguinte: não, peraí, vamos tentar manter o mínimo possível, o máximo possível de empregados, né? Entende? Então, é uma situação agora de baixo poder de barganha do sindicato. As empresas sabem que os sindicatos estão agora aceitando qualquer proposta, porque eles não podem barganhar muito nesse momento. Tá? Diferente de outros momentos que os sindicatos têm um poder de barganha maior, ou mesmo antes dessa última reforma trabalhista que teve, que diminuiu muito o poder de barganha dos sindicatos, isso faz com que empresas cheguem fazendo propostas menores dos sindicatos, porque essa reforma que teve, ela diminuiu o poder de barganha dos sindicatos, né? Ou esse momento agora de que a empresa não está precisando negociar muito aumento de salário, né, nesse momento que está aí agora acontecendo. Ela chega lá, ou eu não dou aumento nenhum, ou o menor aumento possível, vocês pegam isso, ou então eu vou mandar um monte de gente embora. Não vou segurar, não. O que vocês preferem, sindicato? Entendeu? Característico desses momentos. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá? E se vocês refletirem, né, quando vocês tiverem algum tipo de negociação, pode ser para a vida pessoal de vocês também, não precisa ser simplesmente representando empresas, né? Mas vocês tentarem antever quais são os movimentos possíveis do oponente. Né? E em função disso, vocês sabem o que é possível ou não. Eu estou agora negociando colocar célula fotovoltaica na minha casa, para eliminar a conta de luz, né? Ou tentar diminuir a conta de luz. Tá? Estou negociando lá tem uma moça que é representante da empresa, aí estou negociando com ela. Aí eu estou lá, né? Julgando o preço para baixo, tentando negociar daqui, de lá. E ela do outro lado também, claro, ela está buscando o maior lucro possível. Aí eu demorei a fechar, fiquei barganhando e olhando outros fornecedores, né, com preços mais baratos. Aí cheguei na situação que essa era a melhor opção para mim. Né? Mandei a proposta e ela me mandou algumas coisas, né, aceitou a minha proposta do valor, mas impondo algumas coisas no contrato. Aí, nesse meio tempo, né, eu recusei algumas coisas do contrato, pedi ela para alterar. Nesse meio tempo, dólar subiu.
isso é tudo, né, em dólar, né, porque são peças importadas, né? É uma parte das peças importadas, e eu coloquei essa exigência que eu queria equipamentos que fossem alemães, né, porque para ter mais garantia de que a máquina, né, equipamentos não iam quebrar, né? Você ficar 25 anos, né, com o equipamento, né, pra... Aí ela veio, ó, tá bom, mas esse equipamento aqui aumentou o preço. Jogou o preço lá para cima. Eu, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Demorei mais um tempo, ela mandou aumentando de novo. Pela terceira vez ela aumentou. Falei, não, desse jeito eu não quero de jeito nenhum. Do outro lado, ela está sabendo, né, que se eu estou na mão dela, ela... Eu falei, ó, desse jeito eu não compro. Ela falou, ó, tá, mas desse jeito é o que tem. O dólar subiu, é o que tem. Então eu estou aqui do meu lado, né, fazendo o meu jogo e ela fazendo o jogo dela, né? O que eu tenho de possibilidades? Ou ela está blefando, ou ela sabe que nenhum outro fornecedor vai conseguir bancar o preço. Né? Eu tenho essas duas possibilidades. Ou ela está blefando, está jogando o preço para cima, porque viu o meu interesse, ou não. Ela não está blefando, ela sabe que o preço dela está muito bom, está competitivo. Então, o que eu vou fazer agora, essa semana? Eu vou ver com os outros fornecedores se eles colocam um preço mais baixo. Aí eu vou saber se ela está blefando ou não. Né? Talvez ela não esteja blefando, ela esteja com preço realmente melhor e ela teve que subir preço porque o dólar subiu. Né? Ela está muito convicta de que eu vou aceitar esse preço porque eu recusar esse preço que ela está julgando para cima me coloca numa situação pior, que é de pagar uma conta de luz mais cara. Então ela está julgando o preço para cima que sabe que eu vou aceitar de qualquer jeito. Né? Ou não. Ela está blefando, apostando que eu vou engolir o preço e apostando que eu não vou procurar outro fornecedor, que eu tenho muito tempo que eu estou negociando com ela. Né? Então, são os movimentos que cada lado tem. Né? Eu posso buscar outro fornecedor para certificar de que ela está blefando, ou posso não buscar outro fornecedor acreditando que ela não está blefando. Né? São duas possibilidades. Ela sabe que o que ela perde se eu buscar outro fornecedor e o outro fornecedor tiver com preço mais baixo. Né? Enquanto eu perco se não comprar de ninguém. Porque ainda assim comprando dela com um preço mais baixo, para mim fica mais barata a conta de luz. Então ela sabe que eu perco nas duas situações. Tá? Aliás, eu perco, eu perco sempre se eu não colocar coletor solar. Então, muito provavelmente, se ela é uma negociadora esperta, ela sabe que o preço dela está muito bom. Né? Ou seja, o preço dela é competitivo com o mercado. Eu não vou fugir para outro fornecedor. Se ela é esperta, ela está julgando com isso. Entende? Ela sabe que eu não tenho onde barganhar com ela. Porque eu vou chegar no outro fornecedor e o fornecedor não vai me vender por um preço mais baixo. Né? A condição dela é muito boa. E ela sabe que eu vou comprar de qualquer jeito, porque é melhor eu comprar do que pagar a conta de luz. Se ela for esperta, ela está fazendo isso. Né? E eu vou procurar o fornecedor e eu conto para vocês aí, né? Os próximos capítulos da próxima aula, se ela for esperta ou não. Nesse caso aqui. Tá? Beleza, gente? Quantas horas, hein? Tem mais um tempo, né? Antes do intervalo. Tudo bem, pessoal? Tá entendido aqui? Perfeito. Certo. Certo? Beleza. Então vamos caminhar aqui, tá?
Então, o ponto de equilíbrio perfeito, nesse caso, é isso aqui, ó. Para o nosso exemplo, né, do sindicato, é esse: ó, aceitar 10, aceitar 5 e aceitar 1 pelo sindicato, né? Então, para essa situação, a melhor resposta da firma é ofertar 1, né? E essa é a melhor conjunta para os dois lados. Melhor resposta conjunta para os dois lados. Tá? Então, o equilíbrio de Nash está aqui, ó. É a proposta que é crível para os dois lados. Tá? Ok? Aqui seria Nash somente, o azulzinho. Tá? E aqui o amarelo seria nem Nash, nem crível. Tá? É a situação que é ruim para os dois lados. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza. Então tá aí os payoffs que a gente viu, né? E aí, resumindo aqui, ó, pessoal, identificamos muitas combinações, estratégias de equilíbrio de Nash. Em todos, exceto um ponto de decisão estratégica, faz algo que não é em seu próprio interesse ou implica ameaças que não possuem credibilidade, né? Ou seja, são truques, né? São blefs. E graficamente, tá aqui, ó, os resultados, né? Ó, tem 3 equilíbrios de Nash aí, ó. Né? A situação que é melhor para ambos, né? Que seria sempre o sindicato aceitar. Tá? Como a firma sabendo, no nosso exemplo aqui, que existem esses 3 resultados de Nash possíveis, ela vai para o resultado em que ela oferece menos para o sindicato. É esse aqui, ó. E ela ganha mais. Ou seja, a proposta de 1. Tá? Esse resultado, né, teve 2 pessoas que comentou desse resultado, esse seria o resultado mais salomônico, né? Melhor para os dois lados, né? Os dois lados ganhariam a mesma coisa, né? O ganha-ganha dos dois lados, a parceria, né? Romântico, bonito, os dois lados saem satisfeitos, tá? Mas ninguém falou para a gente que o mundo é perfeito, né? Que o mundo é igualitário, né? Que a gente vai ter resultados equânimes, né? Embora esse é o nosso desejo, mas o mundo, né, nem sempre é assim. Infelizmente, né? Mas a racionalidade dos agentes, supondo essa racionalidade, leva a firma em maximizar o resultado dela. Né? É isso aqui. Ó. Não necessariamente buscar resultados igualitários, ganha-ganha. Né? A firma está querendo sempre maximizar o resultado dela. Né? Então ela vem para cá. Beleza? Então tá aí, né? O resultado é esse aqui, ó. Daria o equilíbrio perfeito de Nash. Seria esse aqui, ó. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, recapitulando a barganha. Na negociação de pegar ou largar, que é esse tipo de negociação que a gente viu aqui, né?
há uma vantagem de quem é o primeiro, né? O pioneiro aqui. No caso, a gente viu, o primeiro é a firma fazendo a proposta. A administração da firma pode ganhar fazendo uma oferta do tipo pegar ou largar para o sindicato, mas a administração deve tomar cuidado com isso. Tem evidências no mundo real, né, que pessoas às vezes rejeitam ofertas com base em princípios, ao invés de considerações financeiras. Tá? Então, quem comentou, né, aqui é uma decisão racional. Né? Se a empresa acredita que o negociador, que o sindicato, só toma decisões racionais, ela vem para cá. Porque, racionalmente falando, o melhor para o sindicato é isso aqui. Mas vai que o negociador lá do sindicato, ou sindicato, ele negocia não somente por questões racionais, mas ele tem questões morais, por exemplo. Independentemente dele saber que o resultado para ele é melhor, ele pensa o seguinte, supondo que ele fala, não, essa proposta aí inescrupulosa é um absurdo e o sindicato prefere não aceitar isso, porque isso vai contra os princípios do sindicato, vai contra o conjunto de trabalhadores, que essa proposta é absurda, é imoral o sindicato só receber R$ 1 de bonificação por trabalhador. Isso é uma proposta que é imoral. Então, mesmo sabendo que nós, sindicatos, vamos perder, vamos ficar com -3 aqui, nós vamos recusar isso para dizer para a firma de que a gente não aceita propostas indecorosas. Entende? Então, tem situações que isso acontece, né? O outro lado, ele prefere perder a aceitar uma proposta indecorosa. Tá? E aí, dependendo de quem o outro lado, que a firma está negociando, a gente está negociando, tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu já vivi umas situações uma situação foi muito interessante com relação a esse tipo de negociação, foi de fazer proposta para a compra de uma empresa, né? Eu estava negociando para comprar a empresa. Tá? E o outro lado, ele estava fechando a empresa. Esse é o caso real da empresa que eu comprei, que foi assim. Tá? A empresa, então, estava indo à falência, ela estava quebrada mesmo. E então eu sabia que, assim, que eu estava comprando a empresa, comprando os ativos da empresa, os ativos, assim, equipamentos que a empresa possuía. Né? A empresa estava quebrada, ou seja, na bacia das almas. Né? E aí o vendedor da empresa estabeleceu o preço para vender a empresa, falou, ó, eu vender essa empresa, eu te vendo ela por X. É o valor que eu acho que vale o patrimônio líquido da empresa no final da história. E mesmo fechando as portas, a empresa tem o patrimônio líquido dela, traduzido em móveis, equipamentos, máquinas, que ele achava que valia aquele valor de X. Tá? Aí eu pensei o seguinte, né? Não, peraí, vou negociar mais esse negócio aqui, né? Esse cara está fechando mesmo a empresa. Ele só tem a possibilidade de negociar comigo. Não tem mais ninguém querendo comprar o patrimônio, né, o residual da empresa. Então, eu vou oferecer para ele X sobre 2. Né? Numa situação dessa, que é pegar ou largar. Né? Eu pensando do outro lado o seguinte, olha, é melhor para ele receber X sobre 2 do que não receber nada. Concorda? Ele quer X. Mas eu sei que ele vai pegar X sobre 2, porque é melhor X sobre 2 que 0 para ele, né? Eu fiz essa proposta para ele. Vocês acreditam que o cara pegou, deu a resposta seguinte, olha, por esse valor eu não vendo.
eu não te vendo. Eu deixo lá na sucata, sucatear, equipamento da firma, dou para a instituição de caridade, mas por esse valor que você está me propondo, eu não te vendo. Porque ele achou que moralmente a minha proposta estava absurda. Né? Mas aí ele... Ele achou que você só queria aproveitar, né, professor? Entendeu? Exatamente isso. Falou, olha, esse cara está se aproveitando da situação aqui, está aproveitando, né? Mas aí, professor, ele pode ter olhado para um lado da sua necessidade também, né? Né? Ele sabe, ó, esse cara está fazendo uma proposta que é absurda, né? Ele está querendo o negócio, está querendo comprar, ele está querendo tirar proveito. Então, por esse valor eu não aceito, não. Ele recusou, falou, não, por esse valor eu não te vendo, não. Eu deixo tudo enferrujar. Taco fogo, dou para instituição de caridade, mas por esse valor eu prefiro não te vender. Falou desse jeito. E eu estava apostando que ele ia pegar, né? Porque melhor ganhar um pouco que não ganhar nada. Ele recusou, ele falou, não quero, não aceito. Como era, né? Eu estava... Né? Ele sacou, né? No meu caso aqui, que eu estava blefando, né? E para mim também foi bom que eu senti o limite do cara, né? Eu fui nisso para ver o limite dele, né? Onde que é a situação onde que ele, a partir dali, ele não cedia mais nada, né? Percebe? É negociação, né? Aí tá, eu aceitei a proposta dele, X, né? Não, então tá, então eu te compro o X, então, tá bom. Eu recuei, né? Então, os dois lados aí, você sentindo até onde que o outro lado vai, né? O limite do outro lado. Tá? Beleza, pessoal? Ok? Então, esse é o teoria dos jogos. Vamos ver aqui agora, pessoal. Deixa eu ver como é que está aqui. Não tem um pouquinho. Como é que está o horário aqui? Não dá para a gente ir mais um pouco, né? Então, aqui, ó, política de preços para prevenção de entrada. Tá? Barreiras à entrada. Então, vamos imaginar o seguinte: empresas que estão atuando num setor e que colocam, fazem política de preço visando colocar barreiras de entrada, ou seja, impedir que concorrentes entrem no setor. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Duas firmas, uma titular, ou seja, a empresa que está atuando no setor, e uma entrante potencial. Então, uma empresa que atua naquele setor e uma empresa que está querendo atuar naquele setor. Tá? Então, a entrante potencial, ela tem a estratégia, duas estratégias possíveis: entrar ou ficar de fora. E a empresa titular, ou seja, a empresa que está atuando no mercado, ela tem essas possibilidades aqui, ó. Se a entrante entrar no mercado, ela pode jogar duro, né? Pode retalhar pesadamente a nova entrante. Ela tem a possibilidade também de, se a nova entrante resolver entrar no mercado, ela jogar leve, reagir de uma maneira branda, né? Não jogar preço para baixo. Tá? Ela tem a possibilidade também, se a entrante potencial ficar de fora no mercado, ela também jogar leve, não praticar preço baixo, né? Ter uma política mais tranquila de preço. E também tem a última possibilidade de, se a entrante ficar de fora, aqui tá errado, né? Julgar leve e aqui julgar duro, né? Julgar duro, tá? Ou seja, deixar o preço lá embaixo, né? O preço mais baixo, independentemente se a empresa entrar ou não no mercado, ela vai julgar duro, tá? Então são essas possibilidades que a empresa tem. Qual seria a sequência de movimento aqui? O primeiro movimento da entrante. A titular observa a ação de entrada
da entrante potencial e escolhe a ação. Tá? Então, a empresa que está no mercado vê se a nova entrante vai entrar ou não no mercado, ou vai ficar de fora, e ela escolhe jogar duro ou jogar leve. Ok? Então, aqui, olha. A entrante, ela pode entrar no mercado ou ficar de fora. E a titular pode escolher jogar pesado ou jogar leve. Tá? Jogar suave aqui, né? Tradução. Quais são os resultados possíveis? Se a entrante ficar de fora, a entrante tem um resultado de 0, ela não vai lucrar nada, vai lucrar 0, enquanto a empresa titular do mercado lucra 10. 10 milhões, 10 bilhões, 10 mil, do jeito que vocês quiserem. Tá? Ok? Então a empresa ficou de fora, ela não ganha nada, e a empresa titular ganha 10. Agora, se a entrante entrar no mercado, tá? Resultados possíveis. A titular retalhar duramente, jogar o preço lá para baixo, o que pode acontecer? A nova entrante vai ter um prejuízo de -1, enquanto a empresa titular vai ganhar 1. Tá? Agora, se a titular reagir de uma maneira branda, suave, o que vai acontecer? A nova entrante ganha 5 e a titular ganha 5. Ok? Nesse jogo aqui, o que vocês acham que vai acontecer? A nova entrante vai entrar ou não no mercado? Vai não, porque senão ela vai ficar. Creio que não, né? Senão, porque se ela ficar de fora, ela não tem Prejuízo. não tem prejuízo. Se ela entrar e a titular jogar dura, ela tem prejuízo, aí vai ser ruim para ela. Pois E é. a titular jogando duro, ela não tem perda. Então ela vai continuar ganhando. Mas olha só, a titular, qual que é a melhor situação para ela? Jogar Lucrar duro. 1 ou lucrar 5? Lucrar 5, mas. Mas sem a entrante, ela. Na verdade, é melhor ganhar 10. Sem nenhum Oi? concorrente. Na verdade, nenhum nem 5. É melhor ganhar 10. Se ela não tiver concorrente. Então, pensando nisso, eu jogaria duro para jogar a empresa entrante para fora do mercado. E eu Para não voltar a deixar ganhar. a entrante entrar, né? E eu ia voltar a ganhar 10 depois. Mas a entrante sabe que se ela entrar, é melhor para a empresa titular dividir o mercado, né? Talvez, né? Mas Aqui, ó. aí Melhor é ficar aqui, ó. Mas aí a empresa que já está no mercado, ela pode pensar em médio e longo prazo. E de qualquer jeito ela não vai perder. De tentar quebrar, né, entrante, né? Exatamente. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. Então, ó, o equilíbrio, né? Estão vendo aqui o equilíbrio de Nash, subjogo perfeito, vai ser o quê? Ó, a estratégia de equilíbrio de Nash, jogador 1 e jogador 2, né? Enter. Se entrar, o jogador 2 é melhor jogar suave. O jogador 2. Tá? Se o entrante ficar de fora, tá? Ele não vai ganhar nada. Tá? Ok? Então, ó, entrar. Se entrar para o jogador 2, a melhor coisa é jogar suave. Ok? Ou tem a possibilidade, jogador 2, né? Ficar de fora, o entrante ficar de fora. Se ele entrar, o jogador 2, a empresa titular, pegar pesado. Então são essas possibilidades aqui, né? Então, o que é
a estratégia de equilíbrio perfeito? É a empresa entrante entrar no mercado e a empresa titular pegar leve. É aqui, ó. Essa seria o equilíbrio perfeito. Ok? Por quê? Porque essa situação em que ambas simultaneamente não preferem nenhum outro movimento. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá. Ó. Então vamos pegar alguns insights aqui dessa situação. Ó. Estabelecer uma reputação de ser cruel com os participantes pode aumentar os lucros de longo prazo. Tá? Ou seja, sabe a Coca-Cola, por exemplo? Ou Ambev, né? Elas procuram fazer isso. Ou grandes marcas, né? Empresas que têm grande participação de mercado. Elas procuram estabelecer uma fama de ser muito cruel na retaliação. Tá? Ou seja, ó, não entra no meu mercado não, porque senão eu vou te quebrar feio. Tá? Então, o que ela faz? Ela cria esse histórico de reputação para quê? Para desestimular os novos entrantes no mercado. Percebe? Não é fácil da gente ver alguém querendo brigar com Coca-Cola, né? De vez em quando aparece alguém. O último que apareceu aqui no Brasil, se não me engano, foi RC Cola. Eu não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram? O pessoal ficava zoando, falava que era Roberto Carlos, né? A Coca-Cola do Roberto Carlos, né? RC Cola. Não sei se vocês lembram disso. Entrou, ficou pouco tempo, né? Não durou um ano, saiu do mercado. Não deu conta, né? O professor, interessante é que Coca-Cola, mesmo com o preço dela bem mais alto que os outros, com as outras entrantes, ela não abaixa o preço, não faz nada. Mas ela tem o canal de distribuição todo na mão dela também, né? Na verdade, ela compra tudo, né? Você chega no botequinho que tem Coca-Cola lá, Coca-Cola não deixa o cara comprar de outro, não, né? Exato. Entendeu? Então, ela cria essa barreira muito forte, né, que desanima concorrentes de entrarem no mercado, né? Não é só ela, não, né? Mas grandes empresas, têm grandes poderes de mercado, fazem isso. Tá? É caro fazer isso no curto prazo. Tanto que não é ideal fazer isso com o jogo em apenas uma jogada. Tá? A empresa fazer isso uma vez só é caro, né? Custa caro ela bancar o mercado. Tá? Por isso que fica na mão de grandes empresas que fazem isso uma vez e pronto. Ok? Mas uma vez que entrou no mercado, tá? Talvez seja melhor a empresa dividir, né, o mercado. Vão os anéis e ficam os dedos. Né? Melhor ela ficar aqui dividindo o mercado. Ela deixou de ganhar 10, ganhou 5, tá? Mas 5 é melhor que 1, né?
Ok, gente? Bom, pessoal, para finalizar, então, eu queria passar para vocês aqui essa listinha de exercícios aqui, para vocês praticarem isso, tá? Então, são os exercícios do final do livro que eu marquei aqui para vocês, tá? Eu tirei a cópia aqui, tá? Para facilitar para vocês, ó. Mas é o final desse capítulo do livro, é o exercício 1, o exercício 3, o exercício 4 e o exercício 7. Tá? Pra vocês praticarem. Beleza? E depois, pessoal, na aula que vem eu passo o gabarito para vocês. Eu disponibilizo o gabarito para vocês. Tá joia, gente? Ok? Beleza. Beleza? Sim. Bom, então vamos parar por aqui. Vamos fazer nosso intervalo, né? São 10 para as 9. Vamos parar aqui agora. A gente volta 9h05. Ok? E aí eu vou falar do trabalho final para vocês, né? Correspondente à prova A3. Tá? Beleza?